à medida que você vai cumprimentando seu irmão, felicitando, né, por ele estar envolvido nesse momento de celebração de redenção. Redenção é resgate, não é? Nós fomos, o resgate, ele se refere a um preço pago. Olha só, alguém pagou um preço caríssimo, impagável no meu lugar e no seu lugar. E sem merecermos nada disso, olha só, porque Deus resolveu se mover primeiro. Amém? Você está aqui? Deus resolveu se mover primeiro, né? E Ele fez isso para que nós pudéssemos desenvolver essa salvação, pudéssemos celebrar em todo o tempo, né? Desde o começo que a gente fala isso. Celebração, esse culto, ele é chamado, denominado de culto de celebração. Então, nós, quando entramos aqui, nós já sabemos que há uma celebração, um ambiente de celebração, um ambiente de alegria, porque o povo de Deus é um povo feliz, é um povo que reconhece sua vitória na cruz, que reconhece aquilo que Jesus fez por nós. Não é verdade? Então, nós estamos aqui para celebrar, durante essa semana, todos nós nos preparamos para essa celebração da Páscoa, não é assim? Todos os anos nós fazemos isso, muitos viajam, inclusive, né? Talvez para celebrar a Páscoa junto com os seus, né? Ou de uma forma ou de outra, com os seus amigos, parentes, né? A gente entende que Páscoa é lugar de mesa. Amém? Páscoa não é lugar de distanciamento, dos filhos se afastarem da mesa, não é? Nós estamos aqui celebrando a ceia, e a ceia é exatamente uma derivação da nova Páscoa. Você está aqui ou já foi para casa? A ceia é uma derivação da nova Páscoa instituída por Jesus. Não é? Nós sempre, quando falamos de Páscoa, a gente sempre lembra dos nossos queridos irmãos, não é, hebreus, que eles estavam na escravidão, né, do Egito, né, e Deus ouviu o seu clamor, levantou um homem chamado Moisés. Todos nós sabemos isso e somos logo remetidos para esse lado, né? Nós sabemos que Deus, ele libertou os hebreus da escravidão do Egito. Não foi assim que aconteceu? E foi algo poderoso, porque Deus é poderoso, e Ele faz algo que é estrondoso, não é? Aquilo que aconteceu foi estrondoso. O faraó, ele não queria liberar o povo, e Deus foi adicionando as pragas necessárias até mover o coração dele, acabar com aquele endurecimento para que ele permitisse que o povo saísse para adorar a Deus, né? Aquilo foi... cada vez a situação não era boa, ia piorando cada vez mais, e na última praga, né, que foi aquela do anjo da morte, né, onde Deus disse, olha, o anjo da morte vai passar, e vai estar trazendo morte aos primogênitos. Olha só, então Deus pediu para que um cordeiro ou um animal, ele fosse sacrificado, e o sangue desse animal fosse aspergido nos umbrais da porta de cada família. Ele disse, olha, cada família, ela mata um cordeiro, um animal, ela vai comer ali, para logo depois, com rapidez, sair dali e assim desenvolver aquela passagem. Porque Páscoa, ela vem da palavra Pesach, não é? No CH mudo no final, e ela representa passar por cima. Ou seja, era como se Moisés fosse o encarregado de transportar o povo, não é? Da morte, transportar daquele período de escravidão para um período onde eles caminhariam em direção à terra prometida. Não foi assim? Então, aconteceu exatamente isso, e para isso chamou-se de Páscoa, não é? Essa passagem, essa travessia, podemos dizer assim. Mas isso nos remete também até já para o Novo Testamento. Lá em Colossenses diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Assim como aconteceu lá, aconteceu conosco também. E tudo no Antigo Testamento, tudo que envolvia essa libertação, estava apontando a Páscoa da antiga aliança, a Páscoa judaica, ela
ela era, na verdade, um apontamento para a libertação promovida pelo Cordeiro verdadeiro. Aleluia! Ela apontava para Jesus. Nós entendemos que a Bíblia, ela é por inteira cristocêntrica. Tudo que se refere, ou eventos que são evidenciados no Antigo Testamento, aponta para Jesus. Em tudo que você vê lá Deus agindo, é Deus apontando para o futuro. Oh, aleluia! Sabe que Deus já trabalhou no seu futuro? Seu futuro já é passado para Deus. É por isso que ele diz, vocês não devem andar preocupados, ansiosos, não é? Porque assim como eu visto as aves, assim como eu alimento as aves, porque não faria por você melhor ainda? Nós somos a obra-prima de Deus. Oh, aleluia! Deus tem interesse em nos fazer bem. Deus tem interesse em fazer com que nossa vida seja uma vida transbordante, abundante. Oh, aleluia! Deus não castiga ninguém com doença, com enfermidade, ao contrário. A doença entrou por causa do pecado do homem. E essa Páscoa antiga, ela não removia os pecados, ela encobria os pecados. Porque o sangue do animal não tinha poder de remover pecado. Encobria. O homem nunca conseguiria cumprir aqueles mandamentos. E Deus sabia bem disso. Você sabia que Deus nunca é pego de surpresa? Oh, aleluia! Nada que porventura venha acontecer em nós, se estivermos ligados, conectados com Deus, passa desapercebido ou surpreende Deus. Ele tem trabalhado constantemente na minha vida e na sua vida. Se ali havia um anjo trazendo morte, Deus iria mover para nós na nova aliança o anjo do livramento, o anjo da guarda, o anjo da proteção, o anjo do cuidado. Ei, oh, aleluia! Por isso que nós devemos abrir nossas bocas em todo o tempo e entender confiantemente, confiadamente, de que os anjos de Deus estão acampados ao nosso redor, ao redor da nossa casa. O sangue que foi vertido não foi o sangue de um animal, mas foi o sangue do próprio Filho de Deus. Aleluia! Ele apontava o Antigo Testamento para uma aliança superior e definitiva. Não era uma aliança temporária, o que Jesus fez foi definitivo. E a gente vai aprender um pouco a não estar mais ligado a essas coisas da antiga aliança. Houve um cumprimento por Jesus. Jesus cumpriu. Não é assim? Tudo que profetizavam a respeito de Jesus, quando ele chega e começa seu ministério, ele diz, tudo foi cumprido, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Então houve um cumprimento, uma nova aliança é aberta. Ei, queridos, algo novo acontece até na morte de Jesus, aquele relampear, aqueles trovões, aquela coisa extraordinária que acontece no momento da sua morte, por causa de uma só palavra, está consumado. Aleluia! Isso foi meu benefício em seu benefício, não foi para benefício de Deus. Ele não fez para ele mesmo isso. Você lembra da dificuldade que Jesus até teve de ser levado para aquela cruz? Ele disse, ninguém pode me prender. Eu é que dou a minha vida voluntariamente. Sabe para quê? Para me salvar e salvar você. Aleluia, é por isso que hoje nós devemos estar ligados a Cristo, não mais ao Antigo Testamento. Não é? A gente sabe que tem situações, tem pessoas que celebram festa judaica ainda, não tem nada a ver com judaísmo, a não ser que seja um judeu. Não é assim? Já passou aquilo, Jesus instituiu a nova Páscoa. Então, todas as vezes que nós sentamos à mesa, não é, durante, por exemplo, essa celebração de ceia, a ceia é uma derivação da Páscoa. Porque a palavra diz que Cristo é a nossa Páscoa. Você está aqui?
Então a gente vai aprender um pouco mais disso, trazer ênfase a certas verdades que muitas vezes a gente passa desapercebido por ela, né? A nova Páscoa, ela destaca a transição da antiga aliança para a nova aliança. Amém? O termo Páscoa, eu já falei, se refere a uma celebração instituída por Jesus na última ceia. Você já parou para imaginar? Para aqueles discípulos ali foi a última ceia. Para nós não. Para nós está sendo a penúltima ceia. Vou dizer de novo, para nós está sendo sempre, ele diz, todas as vezes que vocês forem beber do meu sangue, comer do meu corpo, vocês estão lembrando, trazendo a memória. Lembra de mim na minha morte, até que eu volte, até que eu venha. Venha para quê? Para nos levar para a última ceia na boda do Cordeiro. Eita, glória a Deus. Seu nome está escrito nas cadeiras lá ao redor da mesa, da grande mesa do banquete celestial. Oh, aleluia! Não sei se você está animado, queridos. Aleluia! Deve haver esse contentamento em todo o tempo. A ceia, ela é diferenciada porque mexe com a gente. Ei, não esqueça. Ah, você não sabe o que eu tenho vivido, o sofrimento, as situações adversas. Ei, é essa lembrança. Ei, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que tudo já foi preparado. Tudo já foi preparado. A dívida já foi paga. Eu não devo mais nada a ninguém. Ele pagou o escrito de dívida que havia sobre nós. Diga, ele já pagou. Oh, aleluia. Está vendo aí? Ó, quem está voando por aqui, ó. Glória a Deus. Deixa ele voar à vontade. Aleluia. Então a Páscoa agora, ela passa a ser a Santa Ceia do Senhor. Não se preocupa não, que ele não vai pousar em você. Espero, né? Então Jesus, ele participa da última ceia judaica. Não é? Ele participou da última ceia judaica, mas também da primeira ceia cristã. Olha só, nós temos uma ceia nova, não é? Que foi estabelecida por Jesus, pelo próprio Jesus. Eu sei, eu entendo que houve uma surpresa, um impacto para aqueles discípulos, porque eles prepararam conforme a ceia, a Páscoa judaica. Foi ou não foi? Vamos parar um pedacinho para ver se ele... Retire-se, por favor, meu querido. Glória a Deus. Deus é bom. Fecha a porta para ele não entrar mais. Aleluia. Tem alguém com medo? Não, não. Graças a Deus. Aleluia. Pronto, aí só ele vendo o Hugo, ele já... Glória a Deus. Vamos continuar. Deixa ele brincar aí, ele está brincando. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Coríntios 5, verso 7. Eu não sei se o pessoal tem aí na Almeida Corrigida Fiel, porque é isso que eu preciso falar aqui, é algo que vai facilitar a tua compreensão e ratificar aquilo que eu estou dizendo. Amém? Então vamos lá. 1 Coríntios 5, 7. Diz assim: purificai-vos, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. O que é estar sem fermento hoje? É estar livre de toda maldade, estar livre de todo mal. O fermento era o fermento, inclusive, que os fariseus, né, carregavam, né, ciúme, inveja, né, a condenação. Eles viviam o que, eles não viviam o que pregavam. Não era assim? Então, a ceia era uma massa sem fermento. A maldade não precisava estar ali no meio. E Jesus, Paulo estava dizendo aqui, nós devemos nos purificar, pois
nos purificar do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha só, quem é a nossa Páscoa? Cristo, é Jesus. Amém? Aí no verso 8 diz assim: por isso celebremos a festa não com o velho pão. Então, a festa judaica, ela não precisa ser mais festejada, celebrada. Primeiro porque não foi nem para mim, nem para você. Não é assim? A nossa aliança é outra, é uma aliança superior. E Jesus veio para inaugurar esse novo tempo na vida da gente e também para dar cumprimento a tudo aquilo que foi profetizado a respeito dele. Aí disse, celebremos a festa não com velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Agora, queridos, devemos também entender que nós vivemos num país onde nós misturamos muito a religião com cultura. É ou não é? Nossas principais festas hoje culturais são exatamente provenientes de religião, né? São João, São Pedro, Natal, Semana Santa, né? Páscoa. Não é assim? É tudo um pouco misturado. As pessoas fazem muito as coisas por religiosidade, por uma cultura. Não é assim? Muitos de nós, por exemplo, ainda pedem a bênção hoje, pai e mãe. É ou não é? É um princípio bíblico? É. Mas muitos nem entendem das verdades do que é o poder da bênção dos pais e pedem por um hábito, por viver numa cultura religiosa. É ou não é? Por exemplo, essa Páscoa. A gente sabe como eu fazia isso, outrora, juntamente com a minha amada, nós saímos para o sertão e iríamos celebrar a Páscoa lá. Celebrar a Páscoa. Olha só que falsidade, uma falsa celebração. A gente ia mesmo, era encher a cara, né? E para dar mais um toque de religiosidade, a gente dizia, cachaça a gente não bebe, é só vinho. Vamos respeitar a Semana Santa. É ou não é? Quantos passaram por isso? Eu sei que eu não estou sozinho nessa história, mas também você não precisa se acusar. Se você era cachaceiro como eu fui, agora é ex. Amém? Aleluia. Então nós fazíamos isso puramente por religiosidade. Não é? Essa cultura, né, brasileira que tem essa veia forte de estarmos colocando sempre o profano junto com o religioso. Aleluia. Então, no Natal, por exemplo, nós veneramos. Eu acho impressionante a falta de consciência de muitos, né? Inclusive até alguns crentes, entre aspas. A gente vai num shopping, por exemplo, aí vê de um lado uma manjedoura com um galeguinho lá deitado, o rostinho rosado, né? Um ruivozinho, é galeguinho ruivo. Tem uns que são ruivozinhos, tem outros que são meio agalegados, os olhinhos azul. É ou não é? Mas se você olhar, aí tem outro adulto do lado de lá, um velho bem vestido de vermelho, a barba bem comprida. A fila está só para tirar uma foto com aquele velho. E esquecem de olhar, pelo menos, o propósito do Natal, que é aquele dali, que está ali, nem pequeno mais ele é. É ou não é? A gente costuma estar celebrando isso de uma forma distorcida em nossas vidas. Sabe que na Bíblia não tem canto nenhum Jesus dizendo, lembre-se do meu nascimento. Alguém já achou isso na Bíblia? Tem alguns estudiosos aqui. Lá não tem dizendo isso. Pessoal, olha, vocês precisam lembrar do meu nascimento. De certo que o nascimento de Jesus foi divulgado de forma estrondosa. Não foi assim? Meu Deus, foi algo sobrenatural e foi mesmo. Não é? Aquilo foi divulgado, ficou ali registrado, está registrado até hoje. Não é assim? Mas Jesus não manda lembrar do nascimento dele, ele manda lembrar da morte. Oh, aleluia! Ele traga a memória. Não é? Tudo aquilo que eu fiz em seu benefício.
Porque à medida que você vai lembrando, logo, logo eu vou estar aí. Aleluia. Diga, Ele está voltando. Ele está voltando. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Então nós somos um país que nós entendemos isso, que é um país que não foi discipulado, mas é um país que foi catequizado. Não é assim? Então nós não tivemos um discipulado. Nós não fomos acompanhados por uma direção para estarmos buscando as verdades de Deus para nós. Não é? E nos deixamos ser envolvidos por estas festas, que muitas vezes, muitas delas podem nos influenciar e nos tirar da presença de Deus, ao invés de nos deixar na presença. É, não é? Eu vou viajar porque eu vou celebrar o Natal lá no interior, lá não sei onde, lá com os meus parentes. A gente fez isso, a gente nasceu de novo, nós, pouco dia depois, tinha até uma companheira de trabalho de Cinelândia que ela dizia, eu não dou uma semana para você estar lá no mesma bodeguinha que a gente se encontra toda sexta. Até hoje espera, né? Graças a Deus por isso. Mas olha só, essas coisas são influências para nos tirar da presença. Não foi fácil você ser colocado na presença. Houve um esforço grandioso, foi ou não foi? Meu Deus, não foi fácil a nossa conversão. Eu me escondia de crente, eu me escondia embaixo da cama para não receber um crente lá em casa. Pode, se trouxer um crente aqui, eu vou me esconder embaixo da cama porque eu sou católico apostólico romano. Eu não sabia nem o que era isso, mas dizia, porque minha mãe dizia que eu era isso. Eu era isso sem saber. E o ruim de tudo é você ser isso até o fim da sua vida sem saber. E morrer e ir para o inferno sem saber por que foi. Jesus resolveu vir. Jesus resolveu entrar em ação. Deus enviou seu Filho. Oh, aleluia. Meu Deus, Ele me resgatou como resgatou a muitos outros que estavam na lama. A muitos improváveis, Deus resgatou. Não somente a mim, quantos têm um testemunho maravilhoso de que era realmente um improvável. Não é assim? Porque Deus tem planos para cada um de nós, queridos. Não é? Mas como nós não tínhamos esses discipuladores necessários em nossas vidas, a gente peca, erra, não é? Recebe os danos. Não é assim? Aleluia, glória a Deus. Então nós fazemos tudo por religiosidade. Já não é? A gente enche a cara, faz assim, não, mas olha, eu estou bebendo é vinho, na Semana Santa é vinho. Deus sabe o que eu estou fazendo. Deus sabe o que você está fazendo mesmo. Trazendo condenação para você, né? A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Não é assim? Mas nós não somos mais incrédulos. Mas todas as vezes que nós discordarmos ou não considerarmos aquilo que já foi providenciado na cruz, que custou caro, a gente está sendo incrédulo. Lembra quando Jesus falou com Tomé? Tomé, não seja incrédulo, mas crente. E é isso que nós precisamos ser ressaltados em todo o tempo. Não seja incrédulo, mas crente. Algo foi feito em seu favor e você precisa provar disso e provar a alguém. Aleluia. A mudança que teve em você por causa dessa ceia, por causa dessa nova Páscoa. Jesus morreu por você, mesmo sendo bandido, traidor, adúltero, cachaceiro. Não, Ele não quis saber dos motivos que te levaram a estar utilizando dessas más obras. Ele não quis nem saber, ele disse, eu vou jogar no mar do esquecimento todo o teu passado. Dele eu não quero saber mais. Eu só quero que você venha para mim. Eu só quero que você se lance nos meus braços. E foi isso que aconteceu com muitos de nós. Muitos já nasceram no berço, né, cristão. Mas outros, como eu, né, eram cristão falseado. Achava que era, mas não era.
era tipo um Denorex. Quem se lembra desse Denorex? Eu não sei nem se ainda tem. Parece, mas não é. Olha, agora está aí a resposta. Então, qual tem sido verdadeiramente o nosso entendimento de Páscoa? Porque Páscoa nunca foi coelho, Páscoa nunca foi chocolate, Páscoa nunca foi comer peixe na sexta-feira. Meu Deus do céu, qual foi o peixeiro do inferno que veio dizer que tinha que comer só peixe na sexta-feira? Não tem na Bíblia isso. Aleluia! Glória a Deus. Então, é a ignorância espiritual que ainda habita em nós por causa de nós, não por causa de Deus. Somos nós que fazemos com que isso seja evidenciado à medida que a gente anda, fala, vê. Não é assim? Quando é que nós conhecemos as pessoas, os crentes? Quando é que se conhece um crente? Pelos frutos. Não precisa nem abrir a boca, a forma de você andar, se conduzir em qualquer lugar, vai te dizer quem você é. As pessoas vão dizer, isso é um homem de Deus, isso é uma mulher de Deus. Amém? Aleluia! Então, essas festas no nosso país têm sido distorcidas por causa desse ambiente de religiosidade que o povo ainda insiste em ter. Mas eu e você fomos libertos disso. Tem alguém liberto aqui disso? Glória a Deus. Então, quero que você abra sua Bíblia lá em Hebreus 11, 28 e 29, na NVT. Glória a Deus. Diz assim: pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse os seus primogênitos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Não se preocupa com os teus inimigos, não se preocupa com o que o diabo tem tentado fazer sobre a tua vida, mas aquele que te criou, aquele que sabe quem você é, vai te conduzir a pés enxutos e vai te fazer levar, chegar lá na outra margem. Aleluia! Então, essa Páscoa, essa celebração, ela comemora, na realidade, a libertação dos hebreus, não é? Representando a libertação da escravidão para a liberdade. Agora, nós somos remetidos de novo ao Novo Testamento, onde diz que Jesus, ele nos libertou. Libertou de quê? Exatamente da escravidão. Escravidão de quê? Do pecado. Escravidão também que estava prestes a te levar para a condenação eterna. Diga, eu não vou mais. Você não vai mais ser levado para o tobogã do inferno. A gente sabe que, eu costumo dar exemplo aqui, tobogã é aquele povo incrédulo que fica sentado em cima dele, esperando alguma coisinha, ou uma aguinha, ou um empurrãozinho para ele descer, né? Aí você senta lá e fica só esperando a vida passar, deixa a vida me levar, aí o diabo chega e faz, leva a vida. Aí você vai direto para o inferno, não sobe. Não é assim? Mas nós não vamos mais descer, nós vamos subir. Oh, aleluia, porque já foi providenciado. Ei, o que Deus já fez no futuro é passado para Ele. Ainda não aconteceu em nossas vidas, mas nós não somos proibidos de visualizar o que já temos. Você já imaginou sentado à mesa com o próprio Jesus na mesa? Ceando com Ele, recebendo uma parte da ceia lá, recebe aí, toma um pedaço, passa outro para outro. Oh, aleluia! Nos preparando, né? Tendo essa intimidade com Ele nos céus para poder voltar para a terra. Olha só, esse negócio de dizer que você está sendo salvo para ir para o céu, não é para o céu. Você vai apenas fazer um tour no céu, vai haver nova terra. Oh, a nova cidade que Deus já preparou, vai descer e nós vamos descer com Ele depois da festa. Olha só que maravilha.
Não fique escandalizado com isso não, está aqui na Bíblia. Jesus, antes de cumprir o seu tempo aqui, na oração sacerdotal, ele diz, olha para o Pai e diz, Pai, eu oro para que o Senhor não os tire do mundo. Ele podia ter dito, eu oro para que o Senhor dê força a ele, para ele subir para o céu. Ele não fala nem isso lá. Ele diz, não tira eles do mundo, mas livra ele de todo mal. Por quê? Porque tem algo para que nós ainda façamos no mundo. Deus quer, Ele deseja que eu e você façamos a vontade dEle, povoando os céus, com a palavra, com a nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Deus é muito bom. Então, isso nos lembra exatamente dessa ligação que nós temos com relação à nova Páscoa, a essa nova vida. Jesus resolveu dar um novo significado à Páscoa antiga. Ele diz, um novo mandamento vos dou. Não era o antigo ele já cumpriu. Um novo mandamento vos dou. Oh, aleluia. Uma nova aliança vos dou. É tudo novo. Eu agora vou tratar vocês, ou transformar vocês agora numa velha criatura. Não, numa nova, tudo é novo. Eis que faço novas todas as coisas. Deus é o Deus do novo. Não é um Deus de reforma, Deus é um Deus do novo. Deus fez você novo. Aleluia. Glória a Deus. E as coisas novas de Deus, elas vão se evidenciar cada vez mais que a gente progride na palavra. Cada vez mais que a gente conhece, não é? As verdades. Aliás, o maior desejo de Deus é o quê? Que todos se salvem. Mas depois, qual é? Que conheçam a verdade, não é assim? Que se encham do pleno conhecimento da verdade. Sem o conhecimento não tem libertação. É assim? Você vê aí o povo religioso. Eu já tenho Deus. Eu não estou pronto. Não, eu já sei, eu conheço. Sem conhecer nada e sem saber de nada. Mas por causa da incredulidade, da ignorância, eles precisam dizer algo para que você não continue com a linguagem santa, celestial, que pertence a você desde então. Você precisa falar a palavra agora. Onde você chega, sua fala é diferente. As pessoas vão notar a diferença que você tem. Não é assim? As pessoas, elas são... Hoje eu estava dizendo, nós fomos comprar algo ali no mercadinho antes da ceia aqui. E Cinelândia, quando eu estava passando no caixa, ela tinha uma moça empacotando lá, ela deu uma palavra para a moça lá, a moça se debruçou num choro lá. Meu Deus, era tanta... Em pleno trabalho, naquela fila ali. Ou seja, um linguajar diferente, uma linguagem celestial que traz socorro, que traz salvação, que traz cura, que traz consolo, que traz transformação verdadeiramente. E assim sou eu e você. Nós somos o remédio que o mundo precisa. Amém? É por isso que nós devemos celebrar em todo o tempo, queridos, aquilo que Deus fez por nós naquela cruz através de Jesus. Então a Páscoa da nova aliança, ela cumpre o ritual do Velho Testamento. Não é? O que Jesus fez morrer, o cerimonial que Moisés celebrava, para fazer nascer o memorial dos cristãos. Ele faz morrer o cerimonial, não é uma cerimônia, é um memorial. Ele diz, lembra-se de mim todas as vezes que comer do pão e beber do cálice. Ele instituiu algo no meio da ceia judaica. Jesus mandou eles prepararem a ceia. Prepara a ceia, não é? Vai numa casa lá, ele já identifica quem é que ele deve procurar. Vai numa casa. A ceia é representação de casa, de família, de mesa. E nós vamos sentar à mesa e cear juntos. Nós estamos aqui ceando juntos. Nós estamos aqui celebrando Cristo, trazendo a memória daquilo que Ele fez por nós, até que Ele venha. E Ele vai vir. Você crê que Ele vai vir?
Aleluia! Então Jesus, ele é a encarnação da Páscoa. Sabe, eu quero lembrar a você que Deus nunca teve um plano B. Você já pensou, às vezes a gente começa a ler e de repente o homem cai. E Deus fica onde nisso? A gente começa a imaginar, meu Deus, que decepção de Deus. Ei, Deus não parou o plano dele. Ele deu continuidade. Ele sabia aonde chegar. Aleluia! A Bíblia diz lá em Apocalipse, não precisa abrir, 13:8, lá em 1 de Pedro 1, 19 e 20, diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Eu vou dizer de novo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Isso quer dizer o quê? Que antes que Deus diga ou disse, haja luz, ele disse, haja cruz. Antes de Deus dizer, haja luz, ele já havia dito, haja cruz. Ele disse que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. E aqui não está dando uma demonstração de que Jesus morreu fisicamente antes da fundação. Aqui estava falando que foi uma predeterminação. Para um problema ainda que aí haveria de acontecer, Deus já providenciou a provisão. Isso traz para você alguma coisa a respeito da sua vida atual? Oh, aleluia! Antes de acontecer o problema, Deus já promoveu a solução do seu problema. Deus não é aquele que vai te fazer cair. Deus não é aquele que vai te trazer enfermidade. Isso não faz parte dele. Não é a arma de Deus. Isso é a arma do diabo. Deus é aquele que cura, não que adoece. Amém? Aleluia. De certo que a doença entrou com o pecado do homem, a morte entrou com o pecado do homem. Aí Jesus vai lá, quando ele diz está consumado, e entrega seu espírito ao Senhor. Enquanto ele é sepultado ali, a Bíblia diz que espiritualmente ele foi lá no inferno. Sabe o que ele foi fazer lá? Ele foi tomar as chaves da morte. Ele foi pregar no inferno. Diz, ei, sua autoridade eu vou tomar agora e devolver para quem é de direito. É por isso que o versículo diz, a morte não é o fim. Ele diz, aquele que mesmo morrendo, não morrerá, mas viverá para sempre. Existe uma vida depois da morte. E isso deve trazer alento, deve trazer alegria em nossos corações, consolo acima de tudo. Diga, a morte não é o fim. Diga, Jesus já resolveu isso pessoalmente. Oh, aleluia! Na morte naquela cruz. E a cruz representa a celebração, porque cruz é vitória, mesmo embaixo de sofrimento. Ele sofreu o nosso sofrimento. Vou dizer de novo, ele sofreu o nosso sofrimento. Ele disse, não precisa sofrer, eu vou sofrer por você. Não precisa você ir, eu vou no seu lugar. Meu Deus do céu. Ele nos substituiu. É chamado de nossa identificação. Aleluia! Então essa expressão de que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, refere-se ao plano de Deus, não a uma morte literal. Era uma provisão divina intencional de Deus, que garantia salvação para nós. Então ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Problema todo mundo tem. Quem não tem problema? O próprio Jesus teve até com sua própria família. Seus irmãos o amarraram, o prenderam e diziam que ele era um doido. Diziam que ele estava querendo aparecer. Foi ou não foi? Mas ele continuou fazendo o que viu o pai fazer, o que o pai falava, ele falava. Ele continuou sabendo da missão e do propósito.
Isso é uma lembrança para nós, é um alento para nós. Nós não devemos parar nas dificuldades, nos problemas, nas adversidades. Devemos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para o alto e não para as coisas terrenas, porque nós não vivemos mais por aquilo que vemos, nós vivemos sim por aquilo que cremos. Aleluia! Glória a Deus. Então Deus, ele, diante disso, de que ele imolou a Jesus como um projeto, como um plano, né? Era essa provisão, como eu falei. A criação, então, ela já nasce num ambiente de redenção, é ou não é? Se Deus providenciou antes de criar tudo, já tinha um ambiente de mudança, de transformação, de algo poderoso que Deus ia se mover para nos deixar alegres em todo o tempo. Qual é a vontade de Deus? Que a nossa alegria seja completa. Ele é o promotor da alegria completa. Algo novo está para acontecer na sua vida de forma completa. Deus não parcela a bênção, como a gente parcela dízimo, como a gente parcela tempo. Não é assim? Eita, só tem eu aqui. Aleluia, então isso nos prova que Deus não levou susto nenhum na história. Por quê? Porque o sacrifício já havia sido resolvido. Aleluia, o diabo não vai assustar Deus. Porque para cada situação, para cada adversidade, Deus já providenciou salvação. Aleluia. Então, voltando para a Páscoa, Lucas 22, 19 e 20, na NVI, quando Jesus se reúne com os discípulos para começar aquela Páscoa antes do sacrifício, isso foi na quinta-feira, ele morreria na sexta-feira, ele se reuniu com os discípulos para estarem envolvidos na última ceia. E era uma ceia judaica, era uma Páscoa judaica. Mas mesmo assim ele aproveitou para inserir naquela Páscoa uma forma diferenciada. Ele queria ressignificar a Páscoa. Aí ele disse, pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo. Ele não pegou um cordeiro como fizeram na antiga Páscoa. Não é assim? Assa um cordeiro, sacrifica, vocês comem e depois saem. Não foi assim? Jesus não partiu o cordeiro, porque o cordeiro era ele mesmo. Ele partiu quem? O pão, que representava o corpo dele. Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança. Tratava-se de uma nova aliança. Nada mais da antiga aliança, mas da nova aliança. Ele estava instituindo uma nova Páscoa, uma nova aliança a partir da ceia do Senhor. Aleluia! 1:29, nós temos essa testificação de que Jesus era o cordeiro correto, quando João vê ele passando e diz para seus discípulos, João 1:29, João viu Jesus que vinha caminhando em sua direção e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! O nosso pecado foi removido por inteiro, não foi em parte. Agora, se nós continuamos pecando, é porque nós estamos deixando a velha natureza ainda se sobressair. Nós não estamos crucificando a nossa velha natureza, como Paulo bem diz. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque eu já estou crucificado com Ele. A crucificação de Cristo foi em favor de banir o pecado que estava assediando a nossa vida. Mas eu preciso dar continuidade a isso, me esforçar para que não peque mais,
para que não viva mais na velha natureza, mas na nova natureza que foi presenteada para nós. Aleluia! Glória a Deus! Então Jesus, ele juntou, sentou-se com os discípulos, até falou: eu estou ansioso para comer essa refeição da Páscoa, antes do meu sofrimento. Mas ele institui ali algo novo. Ele disse: olha, o que vamos fazer hoje, vocês jamais poderão esquecer. Tragam sempre à memória, vai ser importante. Então, quando chega um momento desse de ceia, de Páscoa, de celebração mundial, você deve celebrar com força. Você deve lembrar: alguém morreu no meu lugar. Aleluia! Glória a Deus. Então, Jesus, tudo aquilo apontava para essa nova Páscoa. Amém? Aleluia! Então, eu queria lembrar a você de um fato importante que aconteceu antes da crucificação do próprio Jesus. A Bíblia diz que naquela época, toda vez que se comemorava a Páscoa, se libertava um preso, não é assim? E se condenava um pecador, não era um bandido, um malfeitor. Né? E Pilatos, para ficar bem na fita da história, induzido pela esposa dele, que a esposa até chegou e disse: esse homem é inocente, não suje suas mãos com o sangue inocente. Não foi assim? Não deixe o sangue de um inocente nas suas mãos. E aquilo deixou ele perturbado. É tanto que ele diz: meu Deus, como é que eu vou agir agora? Aí ele já deixou nas mãos dos fariseus, dos sacerdotes. Não é? Ele lembrou que tinha que liberar um preso para poder condenar outro. E o que foi que ele fez? Mandou soltar Barrabás. Quem era Barrabás? Era um bandido, era um assassino, um malfeitor, não é? Aquele amotinador que existia naquela época. Era um ladrão mesmo. Então, Barrabás, eu imagino, quando o soldado chega lá na cela deles, abre a porta e diz: você está livre. Eu acho que ele ficou sem entender. Diante de tanto pecado, de tanto mal, de tanta coisa ruim que ele fez, ele diz: como eu estou livre? Se eu estou pagando aqui, eu estou aqui por direito, de fato mesmo. Porque o soldado deve ter dito para ele: alguém vai morrer no seu lugar. Alguém vai morrer no seu lugar, mesmo você sendo assassino, mesmo você sendo ladrão, mesmo você sendo bandido. Sabe, queridos, isso remete à nossa vida. Não é assim? Bandidos, adúlteros, cachaceiros, malfeitores. Todos nós passamos por essa situação no histórico passado, a nossa vida de outrora. Mas isso quer dizer que alguém inocente resolveu pagar a nossa vida pecaminosa. Aí ele colocou lá diante do povo. Aí disse: olha, vocês precisam escolher. Eu solto Barrabás ou crucifico esse. O que foi que o povo decidiu? Solta Barrabás. E esse aqui faz o quê? Crucifica-o. Crucifica-o. Barrabás representa o pecador culpado, que é liberto pela condenação do justo. Aleluia! Queridos, Barrabás foi o primeiro beneficiado com a morte de Jesus. Rapaz, isso é poderoso. Esse Barrabás era eu e você. Aleluia. Oh, Deus não olhou o teu histórico de culpa. Ele promoveu o pagamento da sua dívida. Ele pagou todo o escrito de dívida que tinha a seu respeito. Você sempre teve um valor para Deus. Você sempre teve um valor para Deus. Ele resolveu tomar o seu lugar.
enfrentar a morte. Ele suou sangue, ele angustiou-se, ele chegou até querer apelar para o Pai: Senhor, se puderes, passa de mim esse cálice. Aleluia, mas se essa não for a tua vontade, eu vou enfrentar. E ele resolveu enfrentar. E sabe o que aconteceu? O anjo o assistiu imediatamente até ele ser levado ao propósito final da vida dele naquele tempo. Aleluia. Lembre-se, em todo sofrimento que você passar, há um anjo pronto para te assistir. Oh, se você apenas resistir. Ei, eu sei em quem tenho crido. Isso é momentâneo. Tempestade não dura para sempre. Oh, há anjos preparados para me servir. Há anjos preparados para me trazer alegria. Há uma nota dos céus dizendo que eu sou mais do que vencedor. Há uma nota do céu dizendo que a vida de Deus agora está em mim. Jesus morreu naquela cruz e o acesso dos céus foi aberto para mim e para você. Para aqueles que não valiam nada, Deus disse: você vale sim. Desde o começo que eu tenho olhado para você, eu não tenho esquecido você, nunca desamparei você. Você tem um valor para mim. Você é mais do que vencedor em mim. Aleluia! Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que Deus já entregou para você. Oh, aleluia, é isso que o diabo tem trazido para você. Descarte isso e resolva perseverar, resolva passar, mesmo encontrando um mar na sua frente. Não é? Há um hino que diz: se eu não passar com o mar, com a pés enxuto, eu passarei por cima das águas. E é isso que sobrenaturalmente Deus quer fazer na sua vida. Deus não quer agir de forma natural, mas de forma sobrenatural. A ponto de você dizer: só podia ter sido Deus e nunca eu. Aleluia. Glória a Deus. A troca entre Jesus e Barrabás. Lembra que Jesus tomou o nosso lugar na cruz, oferecendo perdão e salvação. Mesmo você sendo o que era no passado. E Ele pede para a gente lembrar disso. Aleluia. Glória a Deus. Então, na Santa Ceia, nós anunciamos a morte dele. Mas até que ele venha. Até que ele venha. Aleluia. E eu anotei algo aqui, queridos, que eu quero finalizar com isso. As nossas escolhas hoje nos identificam, nos denunciam para Deus, né? Deus é aquele que Ele espera respostas da nossa parte, não é assim? Ele nos deu fé, mas como é que Ele pode ver se nós estamos andando em fé? Através de respostas, é ou não é? Das nossas atitudes, a nossa maneira, como nós temos vivido as tempestades. Fé já foi dado para você, não precisa você pedir mais fé. Fé não vem se pedindo, se orando: Senhor, me dê mais fé. Não é assim não, fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então Deus quer ouvir respostas da nossa parte. Mas muitas vezes a gente escolhe o caminho do atalho, muitas vezes, né? Caminhos diferentes daquele caminho traçado por Deus. Meu Deus, enquanto essa escolha que foi mostrada aqui para nós entre Barrabás ou Jesus, o que nós temos escolhido? Às vezes nós escolhemos Barrabás, que representa as coisas desse mundo, os prazeres da vida, os prazeres temporários, ao invés de Jesus e sua palavra. Optamos pelo que nos dá satisfação imediata, esquecendo os valores, os princípios que realmente importam em nossa vida. Então, toda vez que nós desconsideramos aquilo que está escrito a nosso respeito, nós estamos escolhendo Barrabás.
e não Cristo em nossas vidas. Escolha a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, eu queria chamar o louvor aqui. Então, que esse tempo, queridos, nós sejamos lembrados da bondade de Deus, da fidelidade dEle. Você é valioso. Eu não trouxe aqui nenhum tipo de condenação para você, mas eu trouxe aqui um despertamento para a sua salvação. Como você tem desenvolvido essa salvação? Como você tem se deixado ser levado, não é? Para provar a bondade de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dificuldade. Sabe, a circunstância não mostra quem nós somos em Deus, não é assim? Deus, ele não muda com a circunstância, ele permanece Deus. Agora, nós precisamos dar ênfase àquilo que somos nele, àquilo que temos nele, o potencial, a capacidade que já nos foi dada nele, o poder dele que já habita dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos carregados de algo poderoso, que são as virtudes, o poder de Deus, o poder que ressuscitou Jesus, e ressurreição também faz parte desta noite de celebração. O poder da ressurreição já está em mim, de você e dentro de você, não para ficar permanentemente guardado, arquivado, fechado, mas aberto, exposto, disponibilizado, para que você pegue, use e vence. Pegue, use e vença. Pegue, use e vença. Pegue, use e vença, porque já foi providenciado. Aleluia!